Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, Pedro Almeida, um empresário bem-sucedido de 35 anos, abriu a porta de sua mansão no Bairro Alto e encontrou seu melhor amigo de infância, Miguel Santos, beijando apaixonadamente outro homem no sofá da sala. O choque foi como um soco no estômago. Pedro congelou, o coração acelerando, enquanto memórias de anos de amizade se misturavam com uma dor inexplicável. Mas o que o deixou em pedaços não foi apenas a cena, era a realização de que ele próprio nutria sentimentos semelhantes por Miguel, escondidos por décadas sob camadas de negação e dever familiar. Pedro recuou silenciosamente, fechando a porta com cuidado para não ser notado. Seu mundo desabou ali mesmo, na entrada da casa que construíra com tanto esforço. Como CEO de uma empresa de tecnologia em ascensão, Pedro sempre fora o pilar da família Almeida, uma linhagem conservadora de origem nobre, onde tradições católicas e expectativas sociais ditavam cada passo. Seu pai, um juiz aposentado, e sua mãe, uma devota organizadora de eventos beneficentes, esperavam que ele se casasse com uma mulher de boa família e perpetuasse o sobrenome. Mas agora, essa imagem perfeita rachava. Naquela noite, Pedro não dormiu. Andou pelas ruas molhadas de Lisboa, o Tejo refletindo as luzes da cidade como lágrimas dispersas. Ele se lembrou da infância em Sintra, onde ele e Miguel cresciam inseparáveis. Miguel, órfão de mãe, fora acolhido pela família Almeida como um irmão. Juntos, jogavam futebol nas praias de Cascais, compartilhavam segredos sob as estrelas. Mas havia algo mais, um toque prolongado, um olhar que durava demais. Pedro sempre atribuíra isso à amizade profunda, mas agora havia a verdade, era amor, um amor proibido que ele reprimia para não decepcionar ninguém. No dia seguinte, Pedro confrontou Miguel em um café discreto no Chiado. Eu vi você ontem, disse Pedro, a voz tremendo. Miguel empalideceu, os olhos castanhos cheios de pânico. Pedro, por favor, não conta a ninguém. Eu sou assim. Sempre fui. As palavras ecoaram como um verdito. Pedro sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva por Miguel ter escondido isso dele, alívio por finalmente entender seus próprios sentimentos confusos. E se eu te disser que sinto o mesmo, murmurou Pedro, surpreendendo a si mesmo. A confissão abriu uma porta que ambos temiam. Miguel, um professor de história de 34 anos, vivia uma vida dupla, publicamente solteiro e dedicado ao trabalho, secretamente frequentando bares gays em Bairro Alto. Ele explicou como lutara contra sua orientação desde a adolescência, temendo o julgamento da sociedade portuguesa, ainda marcada por conservadorismo apesar dos avanços legais como o casamento igualitário em 2010. Pedro ouviu, o peito apertado. Ele próprio casara-se jovem com Sofia, uma advogada ambiciosa, mas o casamento terminara em divórcio amigável há 2 anos, sem filhos, deixando-o sozinho com suas dúvidas. Os dias seguintes foram um turbilhão. Pedro e Miguel começaram a se encontrar em segredo, passeios noturnos pelo Alfama, jantares em restaurantes escondidos. O primeiro beijo veio em uma ponte sobre o Tejo, sob o luar, um momento de pura liberdade que contrastava com o peso da realidade. Mas o medo os assombrava. Pedro imaginava a reação de sua família, o pai o deserdando, a mãe chorando pela perda do filho. Miguel temia perder o emprego em uma escola católica, onde rumores poderiam destruir sua carreira. Uma noite, durante um jantar familiar, a tensão explodiu. A irmã de Pedro, Ana, uma médica de 30 anos, mencionou casualmente um artigo sobre direitos LGBT. O pai, Sr. Almeida, bufou, isso é contra a natureza. Deus não aprova. Pedro sentiu o sangue ferver, mas calou-se, o conflito interno rasgando-o. Mais tarde, sozinho com Miguel, ele desabafou, como posso viver assim? Traindo quem sou para agradar aos outros. Miguel o abraçou, sussurrando, nós podemos lutar juntos. Mas o destino testou-os cedo. Sofia, a ex-mulher de Pedro, reapareceu, pedindo uma reconciliação. Ela descobrira sobre Miguel através de um amigo em comum e usou isso como alavanca. Se você não voltar, conto tudo à sua família, ameaçou ela, movida por ciúmes e orgulho ferido. Pedro enfrentou uma escolha agonizante, ceder à chantagem ou arriscar tudo pelo amor verdadeiro. Ele optou pela honestidade, confrontando Sofia, eu amo Miguel. Isso é quem eu sou. A reação dela foi furiosa, prometendo vingança. A notícia vazou rapidamente.
Um telefonema anônimo para o pai de Pedro selou o caos. O velho juiz convocou uma reunião familiar urgente na casa ancestral em Sintra. Pedro chegou tremendo, Miguel ao seu lado por insistência. É verdade, rugiu o pai. Pedro assentiu, as lágrimas escorrendo. Sim, pai. Eu amo Miguel. O silêncio foi ensurdecedor, seguido por gritos e acusações. A mãe chorou, implorando que ele se curasse. Ana, a irmã, ficou em choque, mas tentou mediar. Ele é nosso irmão. Devemos apoiá-lo. O pai expulsou Pedro da família, cortando laços financeiros e emocionais. Você não é mais meu filho, declarou. Pedro saiu dali destruído, o preço da verdade pesando como chumbo. Miguel o consolou, mas o dano estava feito. Eles se mudaram para um apartamento pequeno no Príncipe Real, um bairro mais progressista, mas a sociedade não perdoava facilmente. Rumores no trabalho de Pedro afetaram negócios, clientes conservadores cancelaram contratos. Miguel enfrentou olhares hostis na escola, pais reclamando de um professor gay. Apesar disso, o amor deles crescia, uma âncora em meio à tempestade. Eles participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, sentindo pela primeira vez a solidariedade da comunidade. Mas o conflito interno persistia. Pedro questionava se valer a pena, perdi tudo por nós. E se eu errar? Miguel respondia, o erro seria viver uma mentira. Os meses seguintes foram um teste de resiliência. Pedro, agora isolado da família, mergulhou no trabalho para reconstruir sua empresa. Ele negociava com investidores liberais, enfatizando inovação sobre tradição. Mas cada reunião era uma batalha contra o preconceito sutil, olhares desviados, comentários velados. Um parceiro importante, um homem de negócios de Porto, retirou-se ao saber da situação pessoal de Pedro. Não queremos controvérsias, disse ele friamente. Miguel, por sua vez, lidava com pressões na escola. O diretor, um católico fervoroso, o chamou para uma conversa confidencial. Há rumores, Miguel. Isso afeta a imagem da instituição. Miguel defendeu-se. Minha vida privada não interfere no ensino. Mas o stress o consumia, ele chegava em casa exausto, questionando se deveria renunciar. Pedro o incentivava, não desista. Somos mais fortes juntos. Uma reviravolta veio quando Ana, a irmã de Pedro, os visitou secretamente. Eu não concordo com o pai, confessou ela, abraçando Pedro. Você merece ser feliz. Ana tornou-se uma ponte, tentando convencer os pais. Mas o pai permanecia inflexível, citando a Bíblia e a decência familiar. A mãe, dividida, enviava mensagens ocultas de amor, mas não ousava desafiar o marido. Em meio a isso, Pedro e Miguel enfrentaram uma crise pessoal. Durante uma viagem romântica para o Algarve, Miguel revelou um segredo doloroso. Anos atrás, ele tivera um relacionamento abusivo com um homem mais velho, que o manipulava emocionalmente. Eu me sinto quebrado às vezes, admitiu Miguel, chorando nas falésias de Lagos. Pedro o ouviu, compartilhando suas próprias inseguranças, o medo de não ser homem o suficiente aos olhos da sociedade. Eles prometeram terapia conjunta, buscando ajuda em um centro LGBT em Lisboa. Mas a traição veio de onde menos esperavam. Sofia, não contente com a rejeição, espalhou fofocas em círculos sociais. Um artigo anónimo em um tabloide online expôs a história. Empresário lisboeta abandona a família por amor gay. Pedro leu horrorizado, o nome dele manchado. Clientes fugiram em massa, a empresa balançou. Ele confrontou Sofia em um café público, por quê? O que ganhas com isso? Ela sorriu friamente, justiça. Você me trocou por ele. A pressão financeira apertou. Pedro vendeu bens para manter a empresa a flow. Miguel sugeriu que ele se reconciliasse com a família por pragmatismo, talvez finja por um tempo. Mas Pedro recusou, não volta à mentira. Essa decisão os uniu mais, mas custou caro. Miguel perdeu o emprego quando pais conservadores pressionaram a escola. Desempregado, ele se sentiu inútil, sou um fardo para ti. Em uma noite de desespero, eles discutiram feio. Talvez devêssemos terminar, gritou Miguel, as lágrimas fluindo. Estou destruindo tua vida. Pedro o agarrou, não. Você é a minha vida.
A reconciliação veio com um beijo apaixonado, mas o dano emocional perdurava. Eles buscaram apoio em um grupo de terapia LGBT, onde ouviram histórias semelhantes, famílias divididas, carreiras arruinadas, mas também vitórias de aceitação. Ana interveio novamente, marcando um encontro com a mãe. Em um parque em Belém, a senhora Almeida chorou ao ver Pedro: "Sinto sua falta, filho." Ela admitiu o conflito: "O pai é teimoso, mas eu rezo por compreensão." Pedro implorou: "Aceite-nos como somos." Ela prometeu tentar, mas o pai descobriu e proibiu contatos. O clímax da tensão veio em um evento social. Pedro foi convidado para uma gala de negócios em Cascais, onde seu pai seria homenageado. Ele compareceu com Miguel, um ato de desafio. Olhares se voltaram, sussurros ecoaram. O pai o ignorou publicamente, mas em particular, confrontou-o: "Você me envergonha." Pedro rebateu: "O senhor me envergonha com seu ódio." A troca foi ouvida por convidados, espalhando ondas de choque. No aftermath, Pedro ganhou aliados inesperados. Jovens empreendedores apoiaram-no, vendo-o como ícone de autenticidade. Sua empresa se recuperou com um novo foco em diversidade. Miguel encontrou um emprego em uma escola progressista, ensinando com orgulho. Mas as cicatrizes permaneciam. Pedro sonhava com reconciliação familiar, enquanto Miguel temia mais traições. Uma surpresa veio quando Ana anunciou sua gravidez. Ela insistiu que Pedro fosse o padrinho: "A família precisa de você." Isso forçou uma reunião tensa. O pai, vendo o neto iminente, amoleceu ligeiramente: "Não aprovo, mas não quero perder mais." Foi um passo pequeno, mas significativo. Pedro e Miguel celebraram em particular o amor deles fortalecido pelas batalhas. Com o tempo, a vida de Pedro e Miguel estabilizou, mas novos conflitos surgiram. Pedro, agora mais confiante, decidiu se envolver em ativismo LGBT, palestrando em eventos sobre aceitação no mundo corporativo. Em uma conferência em Porto, ele compartilhou sua história: "Eu perdi família e fortuna, mas ganhei liberdade." A plateia aplaudiu, mas um heckler gritou: "Pecador." Isso reacendeu dúvidas internas: valia a pena expor-se tanto? Miguel, adaptando-se ao novo emprego, enfrentava desafios com alunos. Um adolescente confuso sobre sua sexualidade procurou-o para conselho. Miguel o orientou com empatia, recordando sua própria juventude. Mas quando o pai do menino descobriu, acusou Miguel de influência imprópria. Uma investigação escolar seguiu, testando a resiliência de Miguel. Pedro o apoiou: "Você está ajudando, não machucando." A família Almeida continuou dividida. A mãe visitava secretamente, trazendo fotos do neto recém-nascido. "Ele precisa de um tio", dizia ela, olhos suplicantes. Pedro aceitava, mas o pai permanecia distante. Em uma festa de batizado, Pedro apareceu sem convite, causando alvoroço. O pai o puxou para um canto: "Saia daqui." Pedro rebateu: "Ele é meu sobrinho também." A mãe interveio, implorando paz. Sofia reapareceu, desta vez arrependida. Em um e-mail, pediu perdão: "Fui egoísta. Desejo felicidade a vocês." Pedro respondeu friamente, mas Miguel o convenceu a perdoar: "Ódio nos envenena." Eles a encontraram em um café, onde ela admitiu seus erros. "Eu estava magoada", explicou. Pedro assentiu: "Todos erramos." Foi um fechamento, mas não uma amizade. Um novo dilema ético surgiu quando Pedro descobriu que um funcionário de sua empresa discriminava um colega gay. Ele demitiu o discriminador, mas isso gerou controvérsia interna. Alguns alegavam censura. Pedro defendeu: "Diversidade é nossa força." Miguel questionou: "E se isso custar mais clientes?" Pedro respondeu: "Então perdemos os errados." Em uma viagem à Madeira, eles refletiram sobre o futuro. Caminhando por trilhas vulcânicas, Miguel propôs casamento: "Vamos oficializar nosso amor." Pedro hesitou, temendo mais rejeição familiar. "E se o pai nos boicotar?" Miguel insistiu: "Nosso amor não precisa de aprovação." Pedro concordou, o anel trocado sob o pôr do sol. Planejando o casamento, eles enfrentaram obstáculos sociais. Amigos conservadores declinaram convites, a mídia local sensacionalizou: "Empresário gay casa em cerimônia polêmica." Pedro ignorou, focando na alegria.
Mas na véspera, o pai ligou: não vá adiante. Pense na família. Pedro desligou, o coração partido. O casamento ocorreu em uma capela em Sintra, com amigos e Ana presentes. Votos trocados com lágrimas: eu te escolho, apesar de tudo. A recepção foi festiva, mas ausências doíam. A mãe enviou uma mensagem: parabéns, filho. Foi um bálsamo. Pós-casamento, eles adotaram um cachorro, simbolizando estabilidade. Mas um escândalo abalou: um ex-namorado de Miguel vazou fotos íntimas online, vingança por um término antigo. Miguel desabou: minha vida destruída. Pedro contratou advogados, processando por revenge porn. A comunidade LGBT os apoiou, mas o dano psicológico foi profundo. Terapia ajudou, mas Miguel questionou: mereço isso? Pedro assegurou: nós merecemos felicidade. Eles se mudaram para um bairro mais acolhedor em Oeiras, buscando privacidade. Ana mediou uma reunião familiar final. No jantar, o pai confrontou: porque escolheu isso? Pedro explicou: não escolhi. É quem sou. O pai, tocado pela vulnerabilidade, admitiu: talvez eu esteja errado. Não foi aceitação plena, mas um começo. Pedro e Miguel, fortalecidos, planejam o futuro, talvez a adoção. Mas dúvidas persistem: o preço foi alto demais. Anos se passaram, e o casamento de Pedro e Miguel se solidificou em uma parceria resiliente. Eles fundaram uma ONG em Lisboa para apoiar jovens LGBT, oferecendo aconselhamento e workshops. Pedro usava sua influência empresarial para financiar, enquanto Miguel liderava sessões educacionais. Em uma oficina, um jovem compartilhou: vocês me dão esperança. Isso os motivava, mas recordava feridas passadas. O pai de Pedro, envelhecendo, sofreu um derrame. No hospital, ele pediu para ver Pedro. Filho, perdoe-me, murmurou, fraco. Pedro chorou: eu perdoo, pai. A mãe explicou: ele viu o neto crescer sem você e se arrependeu. Foi uma reconciliação tardia, mas genuína. O pai, recuperando-se, visitou-os, interagindo timidamente com Miguel: cuide dele. Mas nem tudo era paz. Um debate nacional sobre a adoção por casais gays reacendeu tensões. Pedro testemunhou no Parlamento: amor não tem gênero. Manifestantes conservadores protestaram do lado de fora, gritando insultos. Miguel temia pela segurança: vale o risco. Pedro insistiu: sim, por um mundo melhor. Uma traição interna abalou a ONG. Um voluntário, motivado por inveja, embezelou fundos. Descoberto, ele acusou Pedro de favoritismo. A mídia explorou: escândalo em ONG gay. Pedro limpou o nome, mas a reputação sofreu. Miguel o consolou: vamos reconstruir. Pessoalmente, eles enfrentaram infertilidade ao tentar a adoção. Rejeitados por agências conservadoras, apelaram judicialmente. O processo foi exaustivo, questionando sua aptidão. Pedro desabafou: somos menos pais por sermos gays. Miguel respondeu: não. Somos mais fortes. Ana os apoiou, testemunhando no tribunal: eles são amorosos. O juiz, progressista, aprovou. Eles adotaram um menino de 5 anos, Tomás, órfão de pais toxicodependentes. A chegada de Tomás transformou suas vidas, noites sem dormir, mas cheias de alegria. O pai de Pedro, agora avô, visitou: ele é lindo. Mas desafios com Tomás surgiram. Na escola, colegas zombavam: você tem 2 pais. Tomás chorava. Miguel e Pedro ensinaram resiliência: família é amor. Eles se envolveram na escola, promovendo diversidade. Uma crise moral veio quando Miguel descobriu que Pedro escondera uma oferta de emprego no estrangeiro. Por quê? Perguntou Miguel. Pedro admitiu: temia de perder. A confiança abalada levou a terapia. Eles reconectaram, prometendo transparência. Em uma viagem familiar ao Douro, eles refletiram. Tomás brincava nas vinhas, enquanto o pai de Pedro compartilhava histórias antigas. Eu errei muito, admitiu o velho. Pedro sorriu: todos erramos. Mas uma tragédia Struck, Sofia, agora amiga distante, morreu em um acidente. No funeral,
Pedro encontrou ex-amigos, que o julgaram. Isso reviveu culpas, minhas escolhas a machucaram. Miguel negou, ela escolheu o ódio. A ONG cresceu, mas atraiu opositores. Um grupo religioso os processou por propaganda gay. Pedro defendeu no tribunal: educamos, não convertemos. Eles venceram, mas exaustos. Com Tomás crescendo, eles enfrentaram questões de identidade. Por que não tenho mãe? Perguntou ele. Explicaram com honestidade, enfatizando amor. O pai de Pedro faleceu pacificamente. No testamento, deixou herança a Pedro e Tomás, sinal de aceitação. A mãe mudou-se para perto, fortalecendo laços. Pedro e Miguel, agora nos 40s, olhavam para trás, danos, mas crescimento. A maturidade trouxe novas camadas de complexidade. Tomás, agora adolescente, rebelou-se contra as expectativas. Porque tenho que ser o filho gay perfeito, gritou ele em uma discussão. Pedro e Miguel perceberam que projetavam suas lutas nele. Em terapia familiar, Tomás admitiu medos: temo não ser aceito. Eles o asseguraram: seja você mesmo. Miguel, promovido a diretor da escola, implementou programas inclusivos. Mas pais conservadores boicotaram: não queremos ideologia de gênero. Miguel persistiu, ganhando apoio de aliados. Pedro expandiu a empresa internacionalmente, mas enfrentou discriminação em mercados conservadores. Em uma viagem a Brasília, parceiros brasileiros questionaram sua estabilidade familiar. Ele rebateu: minha família é tão válida quanto a sua. Uma revelação chocante veio quando Ana confessou um segredo: ela tivera uma affaire com uma mulher anos atrás. Eu entendo sua luta agora, disse ela a Pedro. Isso uniu os irmãos, mas complicou a dinâmica familiar. A mãe, sabendo, lutava com aceitação dupla. Miguel sofreu uma crise de saúde, estresse levou a um ataque cardíaco leve. No hospital, Pedro jurou: não te perco. Miguel recuperou-se, mas mudou prioridades: mais tempo em família, menos ativismo. Tomás descobriu sua bissexualidade, namorando uma garota. Pedro e Miguel apoiaram, mas internamente questionaram: estamos influenciando. Terapia dissipou dúvidas. Um conflito social surgiu em uma eleição local. Um candidato anti-LGBT atacou publicamente Pedro: exemplos como ele corrompem a juventude. Pedro debateu na TV: amor corrompe. Ódio sim. Ele ganhou simpatia pública, mas recebeu ameaças online. A família se reuniu para o aniversário de Tomás. A mãe, agora viúva, abençoou: vocês são minha família. Foi um momento de cura. Mas uma decisão controversa testou-os: Miguel quis escrever um livro sobre sua jornada. Pedro temia exposição, e Tomás. Miguel insistiu: para ajudar outros. O livro foi publicado, elogiado, mas criticado por conservadores. Tomás, inspirado, juntou-se ao ativismo, marchando em Pride. Pedro orgulhoso, mas preocupado: cuidado com o mundo. Em uma reflexão noturna, Pedro e Miguel discutiram escolhas: erramos em nos expor tanto? Resposta: não. Vivemos autenticamente. A história culminou em uma gala de prémios, onde Pedro foi homenageado por contribuições LGBT. Em seu discurso, o preço foi alto, mas a recompensa maior. Com o passar dos anos, Pedro e Miguel envelheceram graciosamente, sua casa em Lisboa cheia de memórias. Tomás, agora adulto, formou-se em Direito, defendendo direitos LGBT. Vocês me ensinaram coragem, disse ele no jantar de formatura. A mãe de Pedro, idosa, morava com eles, aceitando plenamente. Deus ama todos, declarava ela. Mas reflexões finais trouxeram debates. Pedro questionava se o sofrimento valera. Miguel afirmava: sim, por nossa felicidade. Eles viajaram para o Alentejo, revivendo o passado. Lembra do primeiro beijo? Perguntou Pedro. Miguel sorriu: como esquecer? No fim, a jornada os transformou. Danos reparados, lições aprendidas. Foi certo sacrificar tanto por amor, ou o conformismo teria sido mais sábio?